pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e na aula de hoje nós iremos fazer a resolução de problemas envolvendo adições e subtrações, certo? Então, prestem atenção, a nossa aula será somente com a resolução desses problemas, só que durante a resolução eu vou passando algumas dicas de como vocês identificar qual será a operação matemática que você irá utilizar para solucionar o problema e algumas dicas de cálculo também. Vamos lá. Questão 1. Cláudia tem R$ 141 na poupança e depositou mais R$ 138. Então vamos prestar atenção primeiro nas informações aqui. Veja o que a situação problema nos diz. Que ela tem essa quantia aqui, já lá na poupança, ou seja, no banco depositado, certo? Já está lá na poupança. E agora ela depositou mais, olha essa expressãozinha aqui, ó, depositou mais. Então, veja, esses R$ 138 aqui serão acrescentados aos 141 que ela já tinha lá na sua conta no banco, certo? Então, o que ela fez? Ela depositou. O que vocês têm que compreender dessa situação aqui? Que quando você deposita, você está juntando, você está acrescentando o seu montante que você já tem lá no banco. Quando é que acontece o contrário? É quando você saca. Aí seria a retirada. Mas aqui, ó, Cláudia tem R$ 141 na poupança e depositou mais R$ 138. Então, tem uma ideia clara de adicionar. Por quê? Ela acrescentou mais um valor ao que ela já tinha na poupança. E a pergunta é, qual é o total de dinheiro que Cláudia tem na poupança? Então, quando pede o total, gente, fica bem claro. Nós vamos ter que adicionar. Então, vamos entender aqui. Ó. Ela tem R$ 141, depositou mais R$ 138 e queremos saber qual é o total. Então, ficou claro que será uma adição, certo? 141 mais 138, certo? Vamos agora, rapidão. Vocês observaram aqui como foi armado o cálculo. 141, o 1 é a centena, representa as centenas. O 4, dezenas. E o 1 aqui, unidade, certo? Sempre vocês vão começar a calcular a adição das unidades, certo? Sempre começando pelas unidades. Uma unidade mais 8 unidades são 9 unidades, certo? 4 dezenas mais 3 dezenas são 7 dezenas. E uma centena mais uma centena são 2 centenas. Portanto, gente, Cláudia tem agora na sua poupança, depois do depósito, R$ 279, certo? Este é o valor que ela tem. Lembrem que a situação é fácil de compreender. Ela tinha 141, depositou mais 138. Então, situação clara aqui. Ó. Agora ela tem o quê? Ela tem R$ 279, certo? R$ 279 é o que Cláudia tem. Vamos para a segunda questão. Gabriel e Marcelo vendem picolés. Gabriel vendeu 23 picolés e Marcelo 18. Vejam só. Olha a diferença aqui. Ó. O que é que os dois vendem? Os dois vendem picolés, certo? Então, agora, como é que nós vamos saber, professor, qual é a operação? Na pergunta. Começa a pergunta. Vamos tentar entender a pergunta. Ó. Quantos picolés Marcelo precisa vender para igualar a quantidade de picolés vendido por Gabriel? Então, aqui onde vocês matam a charada. Não está pedindo o total. Está pedindo quantos picolés Marcelo precisa vender. Por quê, gente? Porque se você analisar aqui a situação, ó, Marcelo vendeu menos picolés do que Marcelo. Então, quer saber quanto de que Gabriel. Então, o que quer saber aqui? Quantos picolés Marcelo tem que vender ainda para chegar aos 23? Ou seja, nós vamos ter que comparar esses dois valores para encontrarmos o que? A diferença. Se está pedindo para encontrar a diferença, está falando de uma subtração. Então, nós vamos subtrair dos 23 picolés vendidos por Gabriel, os 18 vendidos por Marcelo, e assim nós vamos encontrar a diferença. Encontrando a diferença, nós vamos saber quantos picolés Marcelo terá que vender ainda. Vejam só. Simples.
23, de 23 nós vamos subtrair 18. Então vamos montar? Pronto, está montado aí o cálculo. Vamos fazer a resolução, certo? Vejam só. Preste atenção. Por que nós não vamos somar? Porque não está pedindo para somar, está perguntando quantos picolés Marcelo terá que vender. Então está pedindo a diferença. Ah, professor, como é que eu vou tirar 8 de 3? Mesma situação, tem que começar pelas unidades. É uma subtração, é o símbolozinho da subtração. Começa o cálculo pela unidade. Certo? 3 unidades é menor que 8 unidades. Portanto, eu vou pegar uma dezena emprestada aqui na dezena. Ó, tinha 2, vai ficar 1. E essa dezena chega aqui como 10 unidades. Então, se era 3, agora são 13. De 13 eu tiro 8, eu fico com 5. Certo? De 1 eu tiro 1, ficou 0. Portanto, ele precisa vender 5 picolés. Certo? Para igualar 5. Resposta: 5 picolés. Ok, pessoal? Eu sei que esse cálculo é muito fácil, vocês podem calcular mentalmente, mas eu peço que vocês comecem a armar os cálculos e efetuar esses cálculos para que vocês aprimorem a habilidade de armar os cálculos, que é o que eu estou vendo que está precisando ser aprimorado, é a questão de armar. Tem muito aluno bom na questão do cálculo mental, só que temos também que trabalhar com o cálculo colocado no papel, armado direitinho e respondido corretamente. Vamos para a terceira questão. Em uma gincana escolar, Juliana arrecadou 28 quilos de alimentos. Andressa arrecadou 33 e Fernando 30. Então vejam só, o que foi que Juliana arrecadou? Alimentos. Andressa, alimentos. Fernando, alimentos. Então trata-se da mesma de um conjunto de elementos da mesma família, certo? Então, isso pode ser somado? Pode. Outra coisa interessante, quantos valores foram? 1, 2, 3. Então, dá 3 parcelas. Então, dependendo do questionamento aqui, certo? Só quem pode mudar a ideia dessa situação problema é a pergunta. Por quê? Tem tudo para ser uma adição. Tudo. Vamos lá. No total, quantos quilogramas de alimentos os 3 arrecadaram nessa gincana? Então, se está pedindo os 3, está pedindo o quê? Está pedindo para juntar. Pode juntar? Pode, não são todos alimentos e quer saber o total. Sempre que pedir o total, ou vai ser uma multiplicação ou uma adição. Como não existe uma multiplicação por 3 números, que só, as multiplicações elas só têm no máximo 2 fatores, então tá claro, será uma adição, certo? Quantidade de alimentos arrecadados por Juliana, Andressa e Fernando. Então vai dar uma adição de 3 parcelas, certo? Uma adição de 3 parcelas de simples resolução. Então vamos lá. Começando sempre pelas unidades, olha o que acontece aqui, ó. 8 unidades mais 3 unidades é igual a 11. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o 1 que representa a unidade aqui e o 1 da dezena vem para a coluna da dezena. Então, começa uma dezena com 2, 3. 3 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 dezenas é o mesmo que uma centena e 2 dezenas. Ok, pessoal? Então, veja, uma centena, 2 dezenas e uma unidade. 121. Ou seja, foram arrecadados 121 quilogramas de alimentos. Certo? 121 quilogramas de alimentos. Está respondido a questão. É uma adição. Por quê? Porque a situação problema, ela emite uma ideia de juntar as quantidades para chegarmos à soma, para chegarmos ao total. Por isso que é uma adição. Vamos para frente. Quarta questão. Organizando os brinquedos, Leninha percebeu que ela tem 32 bolas e seu irmão tem 16 carrinhos. Então, bola é brinquedo e carrinhos também é brinquedo. Então, trata-se de elementos da mesma família, mas vamos ao questionamento. Ó. Quantos brinquedos o irmão de Leninha tem a mais do que ela? Ficou estranho, não é isso? Leninha percebeu que ela tem
32 bolas. E seu irmão, 16 carrinhos. Então, quantos brinquedos o irmão de Leninha tem? Aqui está a mais, mas o correto seria a menos. Que ele tem menos, que ele só tem 16. Certo? Então, prestem bem atenção. Esse termo aqui, eu vou fazer aqui a correção para não atrapalhar tanto. Vamos lá. A menos, certo? Então vamos lá. Se pediu quantos brinquedos ele tem a menos, está pedindo a diferença, gente. Isso é clássica, não pediu o total de brinquedos que os dois têm juntos. Pediu o quê? A diferença, porque quer saber quanto um tem a menos. Sempre que pedir, quanto tem a mais, quanto tem a menos, está pedindo a diferença. E para calcularmos a diferença, subtrai, certo? Está aí o cálculo, vamos efetuar para que possamos chegar ao resultado final. Ok? Então vamos lá. Dá para tirar 6 unidades de duas? De onde só tem duas? Não dá. Então vamos pegar aqui, ó, emprestado uma dezena. Então se tinha 3, peguei uma, ficaram duas. Essa dezena chega aqui como 10 unidades. Então ficam 12 unidades. 12 unidades menos 6 unidades é igual a 6 unidades. Duas dezenas menos uma dezena fica uma dezena, portanto 16, certo? Ou seja, o irmão de Leninha tem 16 brinquedos a menos, ou seja, Leninha tem 16 brinquedos a mais. Certo? 16 brinquedos a mais que seu irmão. Vamos lá. Quinta questão. Carlos está juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está juntando, ele está adquirindo, certo? Vamos lá. Ele já tinha R$ 156 e ganhou. Então, ele já tem R$ 156 e ganhou R$ 32 de sua madrinha. Então, quando eu ganho, eu acrescento ao que eu tenho. Eu junto com o que eu tenho. Porque quando eu ganho, aumenta o que eu tenho. Preste atenção nisso. Quando eu ganho, aumenta o que eu tenho. Eu junto o que eu ganho com o que eu já tinha. Eu acrescento o que eu ganho ao que eu já tenho. Portanto, gente, ideia clássica de adição. Olha a pergunta. Quanto o Carlos tem agora? Então, está pedindo o total. É uma adição. 156, que era o que ele já tinha, com os 32 que ele ganhou da madrinha. Então, vamos ao cálculo? Vejam só. 6 unidades mais 2 unidades são 8 unidades. 5 dezenas mais 3 dezenas são 8 dezenas. E aqui, ó, baixou a centena. Então, agora ele tem R$ 188. Certo? R$ 188 é a quantia que Carlos tem agora, certo? Depois que ganhou os R$ 32 de sua madrinha. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.